De volta, minha gente. E agora falando o que? Sobre saúde. Olha, a Organização Mundial da Saúde classificou recentemente as carnes processadas como cancerígenas para os humanos, né? Especialistas alertam para os riscos do consumo frequente de alimentos embutidos como salsicha, presunto, salame. E nós convidamos, né, o professor universitário e nutricionista clínico Júlio César, justamente para a gente abordar um pouquinho mais a respeito disso, né? Porque a gente sabe que muitos vilões já foram detectados ao decorrer, né, das dietas da vida, né, César? Seja muito bem-vindo. Obrigado, queria agradecer o convite de estar aqui, mas é um tema muito relevante, importante no caso de estar se explorando, porque, como você bem disse, esses embutidos, o que eles vão ser? Essas carnes que são processadas, eles passam por esse processo de beneficiamento ou de transformação pela indústria de alimentos, mas qual é o grande problema? É que muitas vezes vai ser colocado ali, ou então vai ser criado compostos que vão ter esse potencial cancerígeno, né? A gente está falando, por exemplo, de alguns conservantes, como nitritos e nitratos, ou então aqueles alimentos que são defumados, sabe? Que faz parte ali daquele processo para dar aquele sabor naquele bacon, mas que também vão dar o que a gente chama de hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, são substâncias que já são comprovadas, que elas acabam, no caso, aumentando esse risco de câncer. Além também que são alimentos que geralmente são grande fonte de gordura saturada. Então, tudo isso vai alterar além da nossa microbiota. E o problema que a gente acaba falando é o quê? É aquilo que é como longo prazo, né? Porque a gente está aqui para ter esse processo de conscientização, mas o que é interessante é não criar nenhum tipo de alarde generalizado. Afinal, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Exatamente, gente, olha, e falando em relação a esse equilíbrio, né, a gente está trazendo aqui falando sobre os embutidos, né, mas nada como você ir cuidando da sua alimentação, né, sempre. Tem gente que quando ouve falar em dieta já dá 2 pulos para trás, não, Deus me livre, dieta, vou parar de comer as coisas que eu gosto, não, é muito ruim, eu vou comer coisas ruins, e não é nada disso, né. É o que a gente fala, é sobre a questão de construir um hábito de vida. O problema não é a exceção, mas é quando a exceção vira regra, né? Então, se você tem uma alimentação adequada, uma alimentação rica em fibras, né, com frutas, hortaliças, que tem até esse consumo desses processados, lógico que você vai diminuir significativamente o seu risco de desenvolver câncer. O problema é que muitas pessoas acabam tornando isso como estilo de vida. Tem uma alimentação que a gente chama pobre nutricionalmente, rico não apenas nesses embutidos, mas nos ultraprocessados de forma geral. E aí, como isso, aí vai ser problemático, né? Agora, se for aquela coisa, se for exceção, é completamente permitido. A gente não pode criar essa neura, no caso, né? Minha esposa está até gestante. Beijo, minha querida. Semana passada a menina pediu, amor, bora comer um cachorro quente. E cachorro quente, né? Um bom cachorro quente que se preze tem uma salsicha. Júlio, o problema vai ser o cachorro quente? Não, vai ser o cachorro quente, no caso, né? A questão é, qual é o hábito que você está cultivando? O problema é que hoje a gente consegue observar que isso aumenta muito o risco de câncer, a gente chama no trato gastrointestinal, esôfago, estômago, mas principalmente colo retal. E o câncer, que era para ser desenvolvido ali, o fator tempo, né, com uma idade geralmente mais avançada, a gente começa a observar uma prevalência bem maior entre os jovens, né, pessoas ali abaixo de 40 anos. Por quê? Porque os hábitos alimentares eles não estão adequados. A gente vai observar, existe um grande consumo desses embutidos, né? E aí, em média, a cada 50 gramas ali do consumo desses embutidos, aumenta-se pelo menos 18% de risco de câncer e alguns tipos de câncer, no caso. Então, a gente precisa trabalhar, precisamos melhorar os nossos hábitos, sem nenhum tipo de terrorismo nutricional, mas não adianta, a gente também tem que fazer a nossa parte. Agora, para quem funciona só com o terrorismo nutricional, eu vou indicar para você. Tem um documentário que foi a Anitta, ela, nos stories dela, quando ela parou de comer carne, ela indicou um documentário chamado Cal alguma coisa, que é vaca, né? Vaca alguma coisa. E aí falava sobre toda a cadeia, né? De como as pessoas criavam as vacas até chegar na parte das carnes, entravam os ultraprocessados. E aí tem uma parte dos ultraprocessados, aí quem quiser ficar assim, meu Deus do céu, eu tô comendo isso. Aí é tudo, eles mostrando lá que era tudo, era osso, era não sei o quê, era resto de não sei o quê, mais do animal para juntar tudo. Aí no final fica gostoso, né? Que vocês sabem. Mas assim, para quem funciona a base, né, assim, de ficar muito impressionado, eu não ia falar terrorismo, né, mas assim, de ficar muito impressionado, esse aí é um bom jeito aí para você se impressionar e de repente tirar até de vez, né, da sua dieta. Até porque assim, os embutidos é algo que
digamos assim, que é uma comida de lazer, digamos, né? É prático, na verdade, né? Então, está presente também em muitas receitas até. No É nosso verdade. povo. Então, por exemplo, nossa querida feijoada, está presente ali a nossa querida linguiça, né? Então, o que a gente fala, existe legislação específica, tá, pessoal, que muitas vezes ainda vai impedir vários desses excessos, mas a indústria de alimentos ela está aí para não perder, né? Então, aquele velho papo, quem gosta de salsicha, não procure saber como é feito salsicha, porque vai ter aproveitamento de uma série de outros itens ali no caso, mas como nós falamos, é algo que você precisa, pode até consumir, mas de fato não faça isso com o hábito. A regra é, quanto menos melhor. Se você já tem uma vida que não precisa, que não sente falta, a gente não está falando isso aqui para incentivar ninguém. Só que precisamos trabalhar para melhorar cada vez mais os nossos hábitos alimentares. Com certeza, gente. Olha, e sempre, né, procurem ajuda de um especialista, tá bom? Não fica pegando essas dietas doidas da internet, não, tá? Negócio de, a dieta do limão, a dieta do biscoito creme crack, dieta da lua, da dieta lua. do abacaxi. Meu Deus do céu, do abacaxi, aí passa não sei quanto. A dieta da maçã, que eu já vi muita gente fazendo, aí fica só comendo maçã. O dia todo. O dia todo comendo maçã. Depois está passando mal, vai ser porque o Sol entrou em Mercúrio ou qualquer coisa do tipo, né? Tá retrógrado. Não é? Então, aí nada melhor, ninguém melhor do que o profissional nutricionista para estar, no caso, né, orientando dentro da sua individualidade, levando em consideração os seus desafios, os seus hábitos atuais, aquilo que precisa ser mudado, né? Traçando ali o melhor caminho para ter, afinal de tudo, qualidade de vida. Que ninguém quer envelhecer, a gente pode até... Todos nós vamos envelhecer, mas acima de tudo nós temos que envelhecer com qualidade de vida e para isso a alimentação saudável é indispensável. Verdade. Inclusive, gente, na saúde da pele, viu? Porque às vezes a pessoa, eu quero envelhecer saudável e tal, nananã, aí a pele tá bem aqui caída, então não sabe o que foi, é só as coisas que aí tá quando comendo. você vai ver a pessoa, ela consome, usa não sei quantos produtos de pele, mas vai lá ver, não consome nem água direito ao longo do dia. Não tem produto que dê jeito, né? Não? É verdade, é verdade. Agora aqui a concentração de sódio também é muito, muito alta, né? Então, é porque o sódio, além de dar sabor, a gente fala que 3 coisas dão sabor. Sal, gordura e açúcar, no caso, né? Então, além de realçar o sabor, ele é um conservante muito poderoso. Então, até algumas décadas atrás, principalmente antes do advento da luz elétrica, a gente não tinha esse processo de refrigeração. Tanto que você vê que muitos embutidos, eles ficam ali nas gôndolas em temperatura ambiente, porque além dos outros conservantes aditivos, eles vão ser ricos em sal, no caso, em sódio especificamente. Aí o problema é que o brasileiro, por si só, ele consome em média o dobro do sal que ele deveria consumir por dia. Então, se a sua alimentação ela for rica em embutidos, possivelmente você está extrapolando o seu consumo necessário. E o principal problema que a gente sabe é o desenvolvimento ali da hipertensão arterial, que é um outro problema, não? Além do câncer, mas que vai desenvolver outros problemas, outras comorbidades. Quanto mais sal, mais água a pessoa tem que beber ou não tem nada a ver com isso? Como diz o povo, o sal ele puxa por água, né? Então ele tem essa característica química em si, no caso, mas se você está ingerindo muito sal, na verdade, eu posso contrabalancear ingerindo mais água? Não, diminua a sua quantidade de sal. A gente sabe que é uma das coisas às vezes mais difíceis de mudar porque é cultural. A gente já é criado ali desde a mais tenridade, com algumas comidas, algumas preparações, mas à medida que a gente vai se permitindo, utilizando no caso ali de outras especiarias, sabores, temperos, é algo que vai se tornando cada vez mais possível e com o tempo, eu te falo isso, né, por testemunho próprio, são coisas que a gente não vai sentindo já tanta falta. É verdade, gente. Olha, e mais outra dica aí para quem quer incluir, né, mais leguminosas, mais verduras e tal. Antes eu achava assim, botava no prato e achava ruim. Uma tortura. Isso aqui é um negocinho velho assim, meio sem gosto. Mas aí depois eu descobri assim, vários outros temperos, né, que você pode colocar lá na salada, deixa muito mais atrativa, né? Alguns e não necessariamente, molhos. exato, não necessariamente sal, você pode acrescentar outras especiarias que dá aquele saborzinho interessante, né? E de repente você consegue aumentar aí a quantidade de legumes, verduras e tudo que você consome. Aí a gente só tem que tomar cuidado, às vezes, com os molhos industrializados, mas o que a gente precisa deixar claro? É melhor um imperfeito feito do que o perfeito nunca feito. Em que sentido? A pessoa, às vezes, ela nunca consumiu, não tem o hábito de consumir absolutamente nada. Poxa, ela começou a consumir ali uma porção de fruta por dia, sabe? Então tem um legume ali, sabe? Ou uma leguminosa, ou então uma hortaliça, um tomate, ela já tolera bem, ela vai começando aos poucos. Ninguém muda da água para o vinho do dia para a noite, né? Então, às vezes, a gente quer essas mudanças radicais, mas por si só, além de ser radicais, elas muitas vezes não se sustentam. Então, a gente tem que trabalhar para melhorar hábitos no geral. Poxa, o que eu posso melhorar hoje no meu dia? Será que eu estou conseguindo, pelo menos,
Beber água o suficiente. Se você não está conseguindo ainda beber água, é um bom ponto inicial, no caso, para você estar trabalhando. E aí a gente depois vai vendo o que eu posso melhorar. Posso trazer aqui alguma fruta, posso começar a me organizar em relação a acrescentar alguma salada. E quando a gente vai ver, se for algo trabalhado com constância, dá certo. É isso aí, gente. Paciência, calma e muita saúde para você, viu? E não esqueça, né? Sempre procure um especialista para te acompanhar e para que você tenha resultados não imediatos, mas resultados a longo prazo, que você consiga manter isso tudo. Porque dieta e alimentação saudável não é para ser tortura, é para ser algo bacana que você consiga manter aí na sua longevidade, enfim, ficar bem velhinho, comendo as verdurinhas. Isso é algo até que eu falo para muitos alunos, no caso de pacientes também, diga assim, olha, todo mundo vai morrer. A gente sabe disso aqui, ninguém jogando praga, dizendo, tem um ditado que fala que todos nós estamos numa fila invisível para a morte. Mas a questão é, como nós vamos envelhecer? Porque pouco adianta se você chegar numa idade longínqua, mas se você não tiver qualidade de vida. Existem alguns fatores que nós não podemos mudar, genética, tempo, são coisas ali inexoráveis. Mas tem os fatores ambientais. Se movimente, melhore seus hábitos de vida, se hidrate, no caso, aí você vai chegar ali aos 80, 90, funcional, independente, cheio de saúde para dar e vender. Ai, maravilha, gente. É isso.